Olá, minha gente, tudo bom, pessoal? A gente vai estar falando um pouco sobre adição e subtração de números inteiros, ok? Vamos acompanhar um exemplo aí, ó. Diz assim: em transações financeiras, utilizamos a expressão saque, deixa eu marcar aqui, para indicar uma retirada, débito, de dinheiro. Então, você tirou o dinheiro, você fez um saque. E depósito, para indicar o quê? Um acréscimo. Ou seja, crédito, quando entra o dinheiro, né, em uma conta. Então, observem comigo. A imagem abaixo mostra um extrato da conta corrente de Beatriz com uma sequência de transações realizadas do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro. 24 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019. Aí tem aqui o extrato, né, a agência, a conta, o nome da pessoa, ok. Então, vamos lá, ó. De acordo com o extrato, em 24 de dezembro, daqui, ó, o saldo era de R$60. Então, né, olhando na conta dela, tinha R$60 no dia 24 de dezembro. Ou seja, ela tinha quantia de 60 na sua conta. Nos demais dias subsequentes, foram realizadas 3 transações, ó. O que são os dias subsequentes? Dias depois do dia 24, né? Então, teve aí, ó, um depósito de 30. Então, se ela tinha 60, depositou 30, ficou com 90, ó. Está com saldo de R$90 na conta. Então, depósito de 30 e 2 saques, ó. E 2 saques. Um de 50, outro de 110. Está aqui, ó. 2 saques, um de 50. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Depósito, a gente entende como mais. E saque é menos. Vou melhorar a letra aqui um pouquinho. Depósito. É mais. E saque é menos. Depósito mais, saque menos. Então, ó, foram feitos 2 saques, um de 50 e um de 110, ó. Saque é retirada, né? Então, vamos lá, continuando. Para determinar o saldo da conta dela no dia 6 de janeiro, ou seja, com quanto que ela ficou, como que a gente faz para descobrir com quanto que ela ficou no dia 6 de janeiro? Ó, vou botar isso para cá. Podemos calcular 60 mais 30, ó. 60 mais 30, menos 50 e menos 110. Analisando o último saque o último saldo, perdão, antes do saque em 5 de janeiro, percebemos que outra maneira de obter o saldo final é fazer o quê? 40 menos 100, ó, porque ela tinha R$40 na conta. Aí no dia 2, aí no dia 5 tirou 110. Para saber quanto que ela vai ficar, 40 menos 110. Como o valor retirado, R$110, negativo, foi maior do que o valor que ela tinha na conta, ela ficou com saldo negativo, né? Mais para frente a gente vai ver que ela tinha 40 menos 110. Na verdade, ela vai ficar com saldo de menos 70. Depois vocês vão entender isso daí, por quê, tá? Vai ficar devendo R$70, menos 70 negativo. Ok? Para obter o valor numérico dos saldos, precisamos efetuar operações de adição e subtração de números inteiros. Aqui a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá, adição de números inteiros.
Podemos recorrer a diversas estratégias para determinar a adição de dois números inteiros. Nós estudamos já o conjunto dos números naturais e agora estamos estudando o conjunto dos números inteiros, que são o quê? Os números positivos e negativos. Bom, uma estratégia possível é utilizar a ideia de créditos ou ganhos e dívidas ou perdas para auxiliar no raciocínio e obter a soma. Olha o que está dizendo aí, ó. Para motivar o estudo da adição de números inteiros, considere a seguinte situação. O quadro ilustra o saldo de gols de um time em cada uma das 4 primeiras rodadas de um campeonato de futebol. Então, está aqui, saldo de gols, primeira rodada, segunda, terceira e quarta. Saldo de gols, pessoal, é a diferença entre o número de gols que o time fez e o número de gols que ele sofreu. Olha aí, qual é o saldo de gols considerando a primeira e a segunda rodada juntas? Primeira rodada mais 7, segunda rodada menos 2. O que significa isso? Primeira rodada ele fez 7 gols. Ele estava com mais 7. Na segunda, menos 2. Ok? O saldo de gols. Então, qual é o saldo considerando a primeira e a segunda rodada juntas? A gente vai fazer o quê? Ó? Para responder essa pergunta, precisamos calcular mais 7 mais menos 2. Certo? Qual o saldo de gols considerando a segunda e a terceira rodada juntas? Ó, segunda e terceira. Menos 2 mais menos 5. Qual o saldo de gols considerando as 4 rodadas? É só somar tudo. Mais 7, mais menos 2, mais menos 5, mais 3. Observe que todos os cálculos acima envolvem adição, ó, de números inteiros. O recurso que mais vamos utilizar, isso é importante, ó. O recurso que mais utilizaríamos como suporte para o cálculo dessas operações é a reta numérica. A reta numérica. Vamos verificar como são realizadas as adições de dois números inteiros por meio da análise de 3 casos. Então, vamos lá. 3 casos, ó, para a gente estudar a adição de dois números inteiros. Primeiro caso aí, ó, a adição de dois números inteiros positivos. Então, nós temos dois números inteiros positivos. Olha o primeiro exemplo aí. Mais 5, que é um inteiro positivo, com mais 3, que também é outro inteiro positivo. Vamos utilizar 2 métodos. Primeiro, vamos fazer o cálculo da adição, considerando que corresponde à adição de dois números naturais. Ó. Vamos considerar que corresponde à adição de dois números naturais. Por quê? Os dois são positivos, então os dois, de fato, são naturais. E depois nós vamos utilizar a reta numérica. Então, vamos lá. Primeiro caso, ó. Mais 5 mais 3. É a mesma coisa que a gente vai fazer. 5 mais 3. Os dois são positivos, né? Resultado 8. Agora, pela reta numérica, é o seguinte, ó. O que nós temos que saber na reta numérica? Informação básica e muito importante, né? Tudo que está à direita do zero é positivo. Tudo que está à esquerda é negativo. Então, vamos lá, ó. Partindo do ponto que representa o número mais 5, ele está aqui, ó. O número positivo, ele pode estar sem o sinal ou com o sinal, né? Então, partindo do ponto que representa o mais 5, vamos deslocá-los 3 unidades para a direita, ó. 1, 2, 3, mais 3. A gente faz o quê? 5 mais 3, resultado é 8. Por que deslocamos para a direita? Direita é positivo. Esquerda é negativo, né? Aqui, ó. Direita é positivo, esquerda é negativo. Então, deslocamos 3 unidades para a direita. Por quê? 5 mais 3, dá 8. Portanto, vai do lado, ó. Mais 5 mais 3 é igual a mais 8. Tranquilo aí? Tem uma explicação aqui, ó. Sendo mais A e mais B dois números inteiros positivos, para obter o resultado de mais A mais B, podemos proceder da seguinte maneira, ó. Mais A mais B é igual a A mais B. Por quê? Vejam bem, utilizando a reta numérica, localizar o ponto que representa o número mais A.
Então, deslocar esse ponto B unidades para a direita, para obter o resultado. Ó, o deslocamento é feito para a direita, pois o sinal, ó, de B, que é a segunda parcela, ele é positivo. Então, por isso que a gente o quê? Faz o deslocamento para a direita, ok? Então, a adição de dois números inteiros positivos é a mesma coisa que a gente está somando o quê? Dois números naturais. 5 mais 5, 8 mais 3, ok? Vamos lá para o próximo. Agora, já estudamos a adição de dois números inteiros positivos. Agora, a adição de dois números inteiros negativos, aí que confunde muito o pessoal. Olha o exemplo aí, ó. Vamos calcular, ó, dois números inteiros negativos, menos 2 e menos 5. Os dois são negativos, mas nós queremos o quê? Adicioná-los, ó. Adição de dois números inteiros negativos. Adição de dois números inteiros negativos. Mesmo esquema, vamos fazer o quê? Usando a reta numérica e depois utilizando o raciocínio da adição de dois saldos negativos, ó. Saldos devedores. Vamos lá. Pela reta numérica, o que nós vamos fazer? Menos 2 mais menos 5. Vamos partir do menos 2, só que o 5 é negativo, então nós vamos o quê? Nos deslocarmos 5 unidades para a esquerda, porque é negativo, ó. Certo? Então, a partir do menos 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Paramos aonde? No menos 7, que é o resultado. Então, menos 2 mais menos 5, isso é igual a menos 7. Então, o deslocamento é feito para a esquerda, porque à esquerda da reta numérica, temos os valores, à esquerda da origem, melhor dizendo, temos o quê? Valores negativos. À direita da origem, valores positivos. Segunda maneira agora, ó. Ao juntar um saldo devedor de R$2, então estou devendo R$2, com um saldo devedor de R$5, obtemos o quê? Um saldo devedor final de R$7. Ou seja, se eu estou devendo R$2, eu pego mais R$5, eu devo R$2 para a pessoa. Eu pego mais R$5 emprestado com essa mesma pessoa, eu vou ficar devendo o quê? R$7 aqui, ó. Está falando aqui embaixo. Se eu tenho uma dívida de R$2 e faço uma nova dívida de 5, passo a dever R$7 ao todo. Ok? Vamos lá, ó. Portanto, continuando, né? Portanto, menos 2 mais menos 5 é igual a menos 7. De forma prática, como que a gente calcula? Ó, menos 2 mais menos 5. O sinal de menos ele veio aqui para fora. Aí o 2 e o 5, coloquei os positivos aqui dentro do parênteses, é igual a menos 7. Ou menos 2 mais menos 5 é igual a menos 2 menos 5, igual a menos 7. O que foi feito aqui? Ó? O que eu recomendo vocês a fazerem? Como os dois números estão com o mesmo sinal, né? E é negativo, o resultado final vai ser o quê? Sempre o número negativo, tá? E aí, aqui embaixo vem falando, ó, sendo menos A e menos B, dois números inteiros negativos. Para obter o resultado de menos A mais menos B, podemos proceder da seguinte maneira. Primeiro, utiliza a reta numérica, que já vimos lá atrás, né? Localizar o ponto que representa o número menos A, número negativo. O deslocamento é feito para a esquerda, pois o sinal do B, que é o segundo número, é negativo. Outro raciocínio que vai ser o mais usado é considerar que quando nós adicionamos dois saldos negativos, olha o exemplo lá, ó, menos 2 mais menos 5, vou botar no parênteses. Estou somando os dois saldos negativos. Eu devia R$2, peguei mais R$5 emprestado, fiquei com R$7 o quê? Negativos. Eu não somei esses dois números? É o que está falando aqui, ó. Quando adicionamos dois saldos negativos, ou seja, saldos devedores, obtemos um saldo ainda mais devedor que os anteriores. Logo, um saldo final negativo. Podemos escrever assim, ó.
o saldo final vai ser negativo e você vai aqui somar os dois saldos, né, devedores. Em outras palavras, ó, o que acontece? Nós vamos sempre, quando os dois números forem negativos, nós vamos somar os dois valores e mantermos o quê? O sinal negativo, porque é aquilo que está falando aqui, ó. O saldo devedor vai aumentar ainda mais. Vejam bem, de acordo com os exemplos anteriores, podemos perceber que quando adicionamos dois números inteiros positivos, o resultado é positivo. Isso aqui é importante, ó. Quando adicionamos dois números inteiros positivos, o resultado da adição é sempre positivo. Ó, a palavrinha sempre. E quando adicionamos dois números inteiros negativos, o resultado da adição é sempre negativo. Por isso, podemos estabelecer a seguinte regra prática. Olha a regrinha prática e como é que ajuda. Ó. É aquilo que eu falei antes. Para adicionar dois números inteiros de mesmo sinal, seja ele positivo com positivo ou negativo com negativo. É isso aqui, ó, adicionar dois números inteiros, ó, mais A mais B. Os dois são positivos. Ou posso fazer menos A mais menos B. O que a gente faz? Ó, adicionamos seus módulos e mantemos o sinal dos números. Olha o exemplo lá, ó. Por exemplo, menos 2 mais menos 5. O que diz aqui? Adicionamos seus módulos. Qual o módulo de menos 2? É 2. Qual o módulo de menos 5? É 5. Vamos adicionar os módulos. 5 mais 2, 7. Porém, mantemos o sinal dos números. Qual é o sinal dos números aqui? Antes de calcular o módulo. Não é negativo? Ó. Então, fica negativo, menos 7. Ok? No positivo vai ser sempre positivo. Está falando aqui, ó. Quando adicionamos dois números inteiros positivos, o resultado é sempre positivo. Quando adicionamos dois números inteiros negativos, o resultado é sempre negativo. Ok? Olha os exemplos aí, ó. Vai ficar melhor aí o nosso entendimento. Mais 8, mais 13, ó. Os dois são positivos. Então, o resultado é sempre positivo, ó. Só somar os dois. Mais 21. Sinal de ambos os números, o resultado é 8 mais 13. Ok. Agora aqui, o que eu estava falando, ó. Os dois são negativos. Por exemplo, estou devendo R$20 para um amigo. Eu peguei mais 42 emprestado com ele. Se antes eu devia 20, eu vou somar o quê? O que eu devia antes com o que eu passei, com o que eu peguei emprestado depois. Eu vou ficar devendo quanto? R$62. Saldo negativo. O que acontece? O que diz lá? Ó? Somamos, adicionamos seus módulos. Qual o módulo de menos 20? 20. Qual o módulo de menos 42? 42. Adicionamos os módulos. 20 mais 42, 62. Porém, mantemos o sinal dos números. Os dois estão negativos. Ó, então, vai ficar negativo. Viu? Não tem erro. Em outras palavras, sinais iguais, positivos mais, sinais iguais, negativo, vai ser o quê? Sempre menos. E nós vamos adicionar os números. Tanto quando os dois forem positivos, vamos somá-los. Tanto quando os dois forem negativos, também vamos somá-los. Só que quando os dois forem positivos, nós vamos somar os dois e o sinal vai ser sempre mais. E quando os dois forem negativos, vamos somar os dois e o sinal vai ser sempre menos. Olha o último exemplo aí, ó. Dois negativos também, sempre aquela ideia. Estou devendo R$15. Peguei mais R$23 emprestado, vou somar o quê? 23 mais 15, 38. Vou ficar devendo o quê? R$38, ó, sinal negativo, né? Ou eu sei que o módulo de menos 15 é 15 e o módulo de menos 23 é 23. Somando os dois dá 38. Só que ambos possuem sinal igual, eu repito também. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Passei aqui. Agora, o terceiro e último caso. A adição de um número inteiro positivo e de um número inteiro negativo. Já vimos o quê? Ó, a adição de dois números inteiros positivos. Já vimos a adição de dois números inteiros negativos. E agora nós vamos ver o quê?
a adição de um inteiro positivo e um inteiro negativo, sinais contrários. Vamos analisar 3 casos em que as parcelas da adição têm sinais diferentes. Ó, primeiro caso aí, o módulo do inteiro positivo é maior que o módulo do inteiro negativo. O que está dizendo aqui? Ó, o número que está positivo, que é o 7, ele tem um módulo maior do que o número que está negativo, que é o 5, né? Por quê? 7 é maior que 5, ok? Então, vamos lá. O que está dizendo aí? Vamos fazer isso utilizando 2 métodos. Primeiro, considerando que a soma corresponde à diferença de 2 números naturais. E segundo, utilizando a reta. Vamos lá, ó. Mais 7 mais menos 5. É a mesma coisa que 7 menos 5. Por quê? Ó, o módulo do inteiro positivo é maior que o módulo do inteiro negativo, né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Módulo de 7, 7. Módulo de menos 5 é 5. Só que aí nós vamos diminuir os dois, subtraindo os 2 módulos, né? E aqui, ó, pela reta. Mais 7 mais menos 5. Estou aqui no mais 7. Menos 5, negativo. Vamos andar para a esquerda. 5 deslocamentos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou onde? No 2, que é o resultado. Ok? Então, ó, primeiro caso, o módulo do inteiro positivo é maior que o módulo do inteiro negativo. Aí o que a gente faz? Ó, vamos considerar que a soma corresponde à diferença de 2 números naturais. O que a gente fez aqui? É a mesma coisa que 7 menos 5. Ok? Segundo caso, agora é o contrário. O módulo do número que está positivo ele é menor do que o número que está negativo. Ó. Olha o que está positivo aí. 1. Módulo de 1 é 1. E o menos 6, módulo de menos 6 é 6. Ou seja, o módulo do número inteiro positivo, o número que está positivo, ele tem módulo menor do que o módulo do número que está negativo. Como é que a gente faz? Ó, pela reta. Mais 1 mais menos 6. Vamos partir aqui do mais 1. Vou deslocar menos 6 para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aonde? Parei no menos 5, ou seja, mais 1 mais menos 6 vai dar menos 5. O que acontece? Ó, ao juntar um saldo positivo de R$1 com um saldo negativo devedor de R$6, eu tinha R$1 positivo. R$1 positivo é mais 1. E R$6 negativos é menos 6. Obtemos um saldo final devedor no valor de R$5. Por quê? O que eu tenho, por exemplo, o que eu tenho no banco é menor do que aquilo que eu quero tirar, né? Olha lá, um raciocínio análogo seria, se eu tenho uma dívida de R$6 e paguei R$1, eu vou ficar devendo R$5. Portanto, mais 1 mais menos 6 é igual a menos 5. De forma prática, ó, podemos calcular. Mais 1 mais menos 6 é igual a 1 menos 6. Só pegar os dos parênteses aqui, ó. 1 menos 6 menos 5. De acordo com os 2 primeiros casos estudados, olha a regrinha prática, como é que facilita para vocês entenderem. Ó. Para adicionar 2 números inteiros não opostos com sinais diferentes, então a adição de 2 números inteiros não opostos com sinais diferentes. Calculamos a diferença entre o módulo do maior e o módulo do menor e mantemos no resultado o sinal do número de maior valor absoluto ou de maior módulo. Não é isso que a gente fez aqui? Ó? Vamos voltar aqui. Mais 1 mais menos 6. Tem mais exemplos que a gente vê ali depois. Ó. Estamos adicionando 2 números inteiros não opostos. A gente vai ver daqui a pouco o que são números opostos. E com sinais diferentes. 1 é positivo, 6 é negativo. O que a gente faz? Calculamos a diferença entre o módulo do maior. Qual o módulo maior? Módulo de menos 6 é igual a 6. E o módulo menor? Módulo de mais 1 é igual a 1. Calcula a diferença. 6 menos 1, 5. Então, calculamos a diferença entre o módulo do maior número e o módulo menor.
E mantemos no resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Ou seja, quem tem o maior valor absoluto aqui é o 6, né? Ele está negativo, então o resultado aqui vai ser o quê? O sinal que prevalece é o sinal do maior número, que é o número 6, considerando positivo. Ele está negativo, então fica menos 5. Olha os outros exemplos aí. Mais 7 mais menos 9. Ó. O número de maior módulo é o menos 9, ele não é negativo? Então, o que a gente faz? Vamos subtrair os dois. 9 menos 7 é 2. O 9 tem o maior módulo, está com sinal negativo, acompanha o sinal dele. Ó. Em outras palavras, nós subtraímos, né, os dois números e mantemos o sinal daquele que é o número maior, que tem o maior valor absoluto, que é o 9, que está negativo. Outro exemplo aí. Menos 6 mais 5. Vai ser negativo, por quê? O módulo de menos 6 é 6. Como ele está com o sinal de menos, prevalece o sinal dele. Ó. Então, antes de subtrairmos os dois, eu tenho uma dívida de R$6, paguei R$5, vou ficar devendo R$1. Ok? Menos 12 mais 15, ó. Eu tenho R$15, emprestei 12, ainda vou ficar o quê? Com um saldo de 3. Ó, os sinais são diferentes. Subtraímos os dois números. 15 menos 12 dá 13. O 15 tem o maior valor absoluto, então o sinal dele prevalece. Fica mais 3. Subtraímos e diminuímos. E aqui, 30 mais menos 70. O módulo de menos 70 é 70, ou seja, é maior do que o módulo de 30. 70 é maior que 30. Então, o sinal do maior número vai prevalecer. Vamos subtrair os dois, 70 menos 30, 40. Negativo o sinal. É o número de maior módulo. Ó. Ok? Então, assim que funciona. E o terceiro e último caso aí. O módulo do inteiro positivo é igual ao módulo do inteiro negativo. Nesse caso, os números são simétricos. Vocês já estudaram, né? Ó. Mais 3 menos 3. Mais 6 menos 6. Menos 12 e 12. Ou seja, resumindo, a soma de dois números simétricos é sempre igual a zero. Então, ó, mais 3 mais menos 3, o que sobra? Ó, 3 menos 3. Mais 9 menos 9, sobra o quê? Olha lá. Menos 9 mais 9. Sempre igual a zero. Ok, pessoal? Temos aqui as propriedades da adição de números inteiros. Só serve para adição, tá? Propriedade comutativa, ó. A ordem das parcelas não altera a soma. Assim como nós temos lá nos números naturais, nós temos também nos inteiros. Ó. Mais 6 mais menos 3 é menos 7. Sinais diferentes, subtraímos os dois números e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Ou, eu tenho uma dívida de R$13, eu paguei 6, vou ficar devendo quanto? 7. Se eu inverter aqui, menos 13 mais 6 é a mesma coisa. Ó. Ainda estou devendo R$13, paguei 6, vou ficar devendo 7. Associativa é aquela que a gente pode mexer nas parcelas. Ó. Em uma adição de 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de diferentes modos, sem alterar a soma. Aqui, ó. Menos 1 mais menos 8 mais menos 5. Isso aqui a gente usa muito em expressões, né? O que foi feito aqui? Ó? Ele pegou menos 1 mais menos 8, sinais diferentes, somou, soma os números e mantém o sinal negativo, dá menos 9. Menos 9 mais menos 5. Aí virou o quê? Devo R$9, paguei 5, vou ficar devendo 4. De outra maneira, ó, já pegou aqui, ó, menos 8 mais 5, deu menos 3. Eu devia R$8, paguei 5, vou ficar devendo menos 3. Vou somar com menos 1 de fora, ó. O que acontece? Dois saldos negativos, um de R$1 e um de R$3. Se eu somar os dois, vou ficar com um saldo negativo de R$4. Elemento neutro, o zero é o elemento neutro da adição. Todo número somado com zero é igual aqui ao próprio número. Todo número somado com zero é igual ao próprio número, ok? Elemento oposto é aquela regra dos simétricos, ó. Números opostos ou simétricos. Todo número inteiro tem um elemento oposto ou simétrico. Olha lá, ó. Menos 4 mais 4. O oposto de zero é zero mesmo. Menos 5 mais 5. Menos 20
mais 20, ok? E é por aí. E a propriedade do fechamento? O que ela diz? Ó, são fechamento, né? Ó, combinado um com o outro. O que acontece? São amigos um do outro. Vamos dizer assim, a adição de dois números inteiros resulta sempre um número inteiro. Então, se eu somar dois números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, o resultado sempre vai dar um número inteiro. Olha lá, menos 10 mais menos 2. Estou devendo R$10, peguei mais R$2 emprestado, vou ficar devendo R$12. Ou a adição de dois números negativos. Somamos os dois números e mantemos o quê? O sinal dos seus módulos, né? Os dois estão negativos, mantém o sinal negativo. Ok? Agora, para a gente finalizar, a subtração. Na subtração, a regra básica já, pessoal, coloquei isso daí, até como demonstração, mas é a seguinte, ó, deixa eu colocar aqui. Menos 2, menos mais 4. Olha como é que é fácil. Só você gravar o seguinte, o sinal de menos, ele muda o sinal do que tá aqui dentro. Então, fica, ó, menos 2, menos 4. Já aprendemos que quando os dois números são iguais, com sinal igual, a gente soma, e aqui nesse caso vamos manter o sinal negativo dos números, menos 6. É o que está falando aqui embaixo. Ó. Ou, em outras palavras, para subtrair dois números inteiros, adicionamos o primeiro com o simétrico do segundo. Adicionamos o primeiro, qual o primeiro aí? Menos 2. Com o simétrico do segundo. O segundo é menos 4, né? Então, aqui, ó. Adicionamos o primeiro com o simétrico do segundo. É o que está falando aqui, ó. Menos 2 mais menos 4. Estou adicionando já aqui, né? Os dois, ó. Menos 6. Ok? Ah lá, ó. Subtração, né? Aqui, ó. Menos 2 menos simétrico. Fica assim, ó. O simétrico de mais 4 é menos 4. Olha lá, ó. Menos 2 mais menos 4. Adicionamos o primeiro com o simétrico segundo. O simétrico de mais 4 é menos 4. Já armei aqui, ó. Os dois são negativos, o que a gente faz? Somamos os dois números e mantemos o sinal negativo, menos 6. Olha os exemplos aí. Mais 2 menos mais 3. O que a gente faz? Ó, regrinha prática, adiciona o primeiro, adicionei o primeiro, ó, com o simétrico do segundo. Simétrico de mais 3 é menos 3. O que ficou? Mais 2, mais menos 3. Sinais diferentes, nós vamos subtrair os números e manter o sinal do número de maior valor absoluto. O que tem o maior valor absoluto é o 3. Como ele está negativo, fica 2 menos 3 menos 1. Olha lá, menos 4 menos menos 5. Fica o quê? Menos 4 mais 5. Por quê? Adicionamos o primeiro com o oposto do segundo. Só gravar que o sinal negativo, ele muda o sinal do que está dentro do parênteses. Se ele for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. E aí vocês não erram. Olha outro exemplo aqui, ó. Menos 16 menos mais 20. Isso vai ficar o quê? Menos 16. Adiciono o primeiro com o oposto do segundo. Qual o oposto de mais 20? Menos 20. Aí, depois, se eu quiser armar eliminando parênteses, é só fazer o quê? Ó, menos 16 menos 20. Olha lá. Somos 2, né? Menos 36, ok? E para finalizarmos, expressões numéricas, envolvendo adição e subtração de números inteiros. É a mesma regra quando nós desenvolvemos números naturais. Na resolução de expressões numéricas que envolvem adição e subtração de inteiros, devemos obedecer a seguinte ordem de resolução. Vocês já conhecem, né? Primeiro, parênteses. Segundo, eliminamos colchetes. Terceiro, eliminamos as chaves. Olha os exemplos aí, ó. Vejam bem, ó.
Primeiro exemplo, temos um colchete, então vai repetir. Aí temos aqui o sinal de menos, repete, e vou resolver aqui dentro. Menos 12 mais 18, devo R$ 12, né? Aí eu dei R$ 18 para pagar, vou receber um troco de 6. Ou tenho R$ 18 de crédito, emprestei 12, vou ficar com 6, né? Em outras palavras, sinais diferentes, subtraímos os dois números e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto é o 18, ele está positivo, então vai ficar 18 menos 12, 6. 6 positivo. E repete o menos 1. Agora eu vou resolver o que está aqui no colchete. Ó, 20, o que eu falei? O sinal negativo, troca o que está aqui dentro pelo oposto. Então vai ficar 20, qual é o oposto de mais 6? Menos 6. 20 menos 6, menos 1. Agora vamos resolver o colchete. 20 menos 6, 14, sobrou menos 1. Resultado 13. Só seguir essa ordem aí, né? Quando tem chave, a chave vai ser a última, né? Resolve primeiro parênteses, os colchetes, depois as chaves. Pessoal, vou parar por aqui então, tá? Depois a gente vai estar fazendo exercícios aí, vou estar corrigindo, né? Exercícios que nós já fizemos disso aí, tá bom? Fiquem com Deus. O objetivo aqui é ajudar vocês, tá bom, gente? Grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus.